Bom dia, vamos meditar. Hoje a gente vai olhar para o passado, aguardando vocês entrarem. Já estou aqui com tudo pronto para nós meditarmos hoje, sábado cedinho. Hoje aqui voltou a esfriar, fez uma semana quente, mas hoje esfriou. E estou aqui mais um dia, mais um sábado, né? Sábado eu não consegui estar aqui, porque eu não estava na minha casa, estava na casa da minha mãe. E, enfim, mas hoje, bora lá meditar. Lembrando para quem está chegando aqui pela primeira vez, toda sexta-feira eu coloco um teste lá de autoconhecimento para você entender onde você está nesse momento, né? Então, é um teste mesmo com alternativas para você escolher a que mais você se identifica. Bom dia, Laís. Você respondeu o teste, estou falando aqui sobre o teste. Então, não deixa de ir lá sexta-feira sempre nos stories e responder aquele teste. Bom dia, Ana, tudo bem? E aí, a partir daquele teste, da resposta de vocês, é aquele teste igual a gente fazia quando, eu não sei vocês, mas eu quando era adolescente, assim, tinha nas revistas, tinha aqueles testes, né? E é mais ou menos baseado nisso. Por quê? Porque às vezes a gente percebe que a gente tá trazendo alguma coisa, só que a gente não entende muito bem qual que é aquela consequência. Eu sei o que eu sinto, mas eu não sei como isso impacta, onde, qual é a causa disso. Então, os testes que eu monto para vocês é exatamente para isso. Bom, eu sinto isso, isso significa isso. Então, é para isso que eu coloco aquele teste. E aí, a partir daquele teste, eu trago os conteúdos direcionados à resposta de vocês. Então, eu falo, claro, é pra você. Mesmo que você não queira lá clicar na alternativa, tudo bem, tá tudo certo. Você, né, não precisa. Mas aquilo acaba me ajudando muito, porque eu sabendo exatamente o que vocês sentem aí, eu trago algo que corresponda. Por exemplo, a meditação que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai meditar de acordo com aquele teste, de acordo com o que vocês sentem, de acordo com as respostas, né, da maioria, claro, mas de acordo com as respostas que vocês trazem é que eu monto essa meditação, né, pra gente conseguir ir trabalhando nas questões de vocês. Então, é muito importante que você vá lá e clique lá na opção, né, me diga qual foi a maioria das suas respostas. Você vai ter a resposta já lá. Bom, se eu respondi mais A, mais B, mais C, já tenho lá a resposta. Mas responda lá para que eu possa saber o que vocês estão sentindo aí. E vamos lá. Bom dia, Edvane, Aline, Deuslene. Vocês responderam o teste? Então, o teste eu coloquei ontem na parte da tarde. Então, até a tarde ainda vai estar lá. Espera, se você não respondeu, espera. Fica aqui comigo, vamos conversar. E aí, depois vai lá e responda o teste, tá? A live vai ficar salva, antes que vocês me perguntem. Vai ficar salva também no feed, então depois você pode assistir. Pode repetir essa meditação quantas vezes você quiser. Todo dia, uma vez por semana, enfim, já tem várias lá. Sábado sempre tem meditação, então vai ficar salva, se você quiser voltar, assistir outras, tá tudo lá. Eu vou responder algumas perguntas aqui, tá? E aí depois a gente vai meditar. Se vocês tiverem perguntas também, pode escrever aqui no chat pra mim que eu vou lendo e a gente vai interagindo. Primeira pergunta. Como eu sei se eu estou repetindo um padrão da minha família ou se é só uma escolha minha que não deu certo? Mesmo sendo uma escolha que você considera sua, pode ser que de forma inconsciente seja um padrão. Como eu sei se eu estou repetindo um padrão? Quando você percebe que você vive histórias repetidas, então eu vou dar um exemplo aqui mais comum, por exemplo. Nem vou falar de relacionamento, tá? Mas vamos falar de dinheiro, por exemplo. Olha, eu percebo que por mais que eu faça, eu nunca ganho dinheiro, sempre o dinheiro vai embora, sempre acontecem imprevistos, sempre acontecem coisas que
o dinheiro não fica. É um padrão? Várias vezes já aconteceu e mesmo você tentando fazer diferente, você não consegue? Isso é um sintoma de que existe um padrão. Ou, olha, eu nunca fui abandonada ou eu nunca fui traída, mas eu percebo que eu sempre sinto esse medo, mesmo não condizendo com a minha realidade. Padrão de repetição. Ou, eu sempre, em todas as minhas relações, eu sempre sou traída. Padrão de repetição. Sempre que algo se repete, seja num sentimento, seja na prática, é um padrão familiar. E você pode ter consciência disso. Olha, eu percebi que a minha mãe não dava certo em nenhum relacionamento e eu também não dou certo em nenhum relacionamento. Então você pode saber a história e observar, tô fazendo igual, ou pode ser que você não saiba exatamente onde isso começou, mas você percebe que, por exemplo, as suas relações são sempre parecidas. Eu sempre atraio pessoas de determinada forma, eu sempre atraio pessoas que vão embora. E aí a pergunta dela, né, foi essa, ou se é só uma escolha minha? Tem sempre as duas partes, né? E inclusive, quando a gente decide transformar, mudar isso, também é uma escolha, mesmo que exista um padrão. Então, olha, até aqui eu estava agindo de uma forma que eu não estava muito consciente e eu percebi que eu estava repetindo histórias da minha família. A partir do momento que você decide, você pode mudar isso. O que eu quero dizer não é porque é um padrão, então tá bom, então é um padrão, vou ter que ficar aqui, vai ter que ser assim, vai ser desse jeito para sempre. Não, é consciência e a escolha de fazer diferente. E sim, pode ser que não tenha nada a ver com, é mais difícil, que não tenha tanto a ver, né? Porque até a gente ter consciência de algo, a gente tá no modo inconsciente, né? Já tem aquela frase de Jung que diz isso, até que você torne consciente, né? O inconsciente vai tomar conta aí da sua vida e você achar que é o destino. O problema sou eu nunca dou certo com ninguém, pra mim dá tudo errado. Você vai achar que meu destino é ficar sozinha. E não, é o inconsciente aí do seu clã, do seu sistema familiar que faz com que você repita histórias. Tudo bem? Bom dia, Gabi, Flávia. Tá falando muito rápido, porque às vezes eu me empolgo e vou falando. Mas fez sentido? Só curta pra eu saber que tá fazendo sentido. Porque às vezes eu sei que eu falo meio rápido. Sim? Beleza, vamos continuar então. Segunda pergunta. Porque mesmo querendo um relacionamento novo, eu continuo atraindo homens indisponíveis? Porque, tá bom, Aline, obrigada, viu? Então, porque mesmo querendo um relacionamento novo, eu continuo atraindo homens indisponíveis? Porque você ainda está indisponível. Inclusive, antes de ontem, eu respondi a pergunta de uma pessoa, de uma moça, que ela me falou assim que a mente dela... como é que era? A mente dela queria o relacionamento. Não, a cabeça dela, na razão, ela não queria e no coração ela queria. E eu, inclusive, falei pra ela que era o contrário, que quando o coração tá ferido, né, a alma tá ferida, é que a gente não consegue se relacionar. Então, aqui, o que acontece? Ela fala isso, na cabeça dela ela diz, olha, eu quero um relacionamento, só que ela continua atraindo pessoas indisponíveis. Por quê? Porque a alma dela ainda não tá disponível. Então, primeira coisa é ter a consciência disso. Também falei isso outro dia, né? Quando as coisas começaram a mudar também pra mim, quando eu passei a ver as pessoas como uma oportunidade de saber onde eu estava. Então, se eu ainda estou atraindo uma pessoa que não está disponível, que eu estou percebendo que eu quero ter um relacionamento e a pessoa não quer, o que isso fala sobre mim? Epa, peraí, se eu estou atraindo esse tipo de pessoa, ainda tem algo sobre mim que eu preciso ver, que precisa ser visto. Então, nesse caso é isso, tem algo em você que ainda precisa ser visto. A sua mente já quer,
Mas o que tem aí dentro de você que tá te impedindo? Então, constela que vai te ajudar a enxergar onde tá essa sua indisponibilidade. Não existe acaso. Não existe. Você não tá atraindo uma pessoa indisponível, é sorte ou é azar. Não. É algo sobre você, tá? Então, sempre traz pra si. Eu tava falando também com uma pessoa essa semana sobre isso, né? De pessoas que às vezes se colocam no lugar de vítima das situações, né? Porque nesse caso, porque o homem que não presta, homem que é isso, homem que é aquilo, ou é a economia. Oi, Gê, bom dia, tudo bem? E coloca sempre a culpa fora. E o nosso maior poder é trazer pra gente isso. É só quando a gente traz pra si a responsabilidade que a gente vai mudar. Quando você tá sempre colocando a culpa no outro, você não tem a oportunidade de fazer algo com isso. Você vai esperar que o outro mude, o outro faça. Que poder você tem? Então, quando você traz pra você a responsabilidade de se eu estou atraindo isso, a responsabilidade é minha, eu também tenho o poder de mudar isso. Tá bom? Então, vamos lá. Como diferenciar se estou presa ao meu pai ou se eu já consegui liberar essa energia do passado? Bom, primeiro que, né, na constelação a gente não fala em liberar. Liberar dá meio a ideia de, tira isso de mim, né, não quero, sai. E na constelação a gente fala sobre a lei do pertencimento, que é todos pertencem, não só todos, tudo pertence. Então a sua história com seu pai pertence, as coisas que você sente pertence, tudo pertence. A gente diz sim para tudo. Então, e quando você me traz, né, a sensação que eu tenho aqui, né, quando diz como diferenciar se eu tô presa, né, eu quero liberar, é um movimento de querer excluir. Eu não quero me sentir presa, eu não quero sentir isso, eu não quero estar presa no meu pai. Então, antes de responder, né, se você conseguiu ou não liberar, já mostra aqui que você não quer, né, sentir, você não quer dar lugar a essa história com seu pai. Então, a minha resposta é, ainda faça esse movimento de incluir o seu pai, independente de como foi, independente da história que você teve com ele, se ele está presente, se ele é ausente, se você tem dores em relação a ele. Tomar para si, dizer sim para essa história, agradecer ao seu pai, que você só está aqui porque ele disse sim para sua vida e que o que aconteceu depois é o bônus, o principal é a vida que você recebeu, tá? É possível soltar o que aconteceu com os meus ancestrais sem desrespeitar a história deles? É possível soltar o que aconteceu sem desrespeitar? É isso que a gente tem que fazer. Entender que a história deles é deles, entender que eram outros tempos, então, independente de como foi, do que aconteceu lá, existia um espírito do tempo para aquela época. Eu falo isso sempre, né? A gente tem oportunidades que os nossos ancestrais, eles não tiveram. Então, muitas vezes, eu atendo, né, pessoas e ouço histórias, por exemplo, principalmente do masculino, né, mais comum, mas, porque o meu bisavô, enfim, era um homem muito rígido, era um homem que tinha questões com bebida, tinha questões com vício, então, assim, sempre um julgamento, né, em relação a esse masculino, sem entender que eram outros tempos, que era uma outra época, que muito provavelmente antes dele existiam dores também, né, para os homens era muito mais difícil, eles não podiam ter essa sensibilidade, né? Eles tinham que ser durões, eles tinham que prover, eles tinham que ir pra guerra. Então, às vezes a gente olha com os nossos olhos de hoje, com a época que a gente vive hoje, com as possibilidades que a gente tem hoje de
estudar, de aprender algo, de poder fazer terapia, de tantas coisas que a gente pode fazer para mudar que eles não tiveram. Que eles viveram essas dores e passaram a vida toda com essas dores. Então é muito triste que a gente olhe com o olhar de hoje para uma história que aconteceu lá no passado. Então, ao invés de isso é respeitar, é entender que agora eu posso fazer diferente, posso. Mas eu posso, eles não puderam. Porque se eles tivessem, podido, eles teriam feito isso. Foi o que era possível e mesmo assim, mesmo diante de tantas adversidades, eles deram vida, passaram a vida adiante. Então, respondendo a pergunta, é isso. Isso é respeitar. Como é que é? Como é que eu solto? Ela falou isso, como é que é? É possível soltar o que aconteceu? Dizer... Eu honro essa história, vou fazer diferente e deixo com vocês o que é de vocês. Ter um olhar para o que aconteceu com amor. Porque eu vou trazer pra gente agora. Às vezes a gente não tá numa situação, a gente quer fazer diferente e às vezes a gente também não consegue, mesmo com infinitas ferramentas. Às vezes a gente quer mudar e às vezes demora e é um processo. Imagine como que foi antes. Então, respeitar é isso, não julgar. Entender que foi o possível para aquele momento, para aquela época, para aquela situação. Porque se eles pudessem ter feito mais, ter feito diferente, eles teriam feito, com certeza. Tudo bem até aqui? Tenho mais 2 perguntas para responder. 2. Tem alguma pergunta? E aí a gente vai meditar. Tudo certo? Tudo certo? Caiu, travou? Mas eu não falei nada, só tava esperando vocês responderem para ver se vocês têm alguma pergunta. Eu vou responder mais 2 aqui e aí a gente vai começar a meditação, tá? Acho que tá bom agora, né? Voltou. Tá. Se eu tenho medo, vamos lá. Se eu tenho medo de confiar no amor por causa das dores que eu vi na minha mãe, como começo a mudar isso em mim? Mais uma vez é isso, não julgando a sua mãe, porque também é algo muito comum que a gente vê de, por exemplo, sei lá, sua mãe tá com uma pessoa e pode ser seu pai, vai. E aí o seu pai você considera que seu pai não é um cara legal pra sua mãe. É um cara que, sei lá, que trai, ou é um cara muito frio, ou enfim, é um homem que você olha e fala, minha mãe é uma tonta, sabe? Minha mãe não devia ter ficado com meu pai. Porque meu pai é isso. Porque meu pai é aquilo. Porque não sei o quê. Enfim, você tá julgando a história dela. Então, aqui ela diz, se eu tenho medo de confiar no amor. Então, provavelmente a mãe, tem alguma questão em relação a traição, enfim, porque ela fala de confiar por causa das dores que eu vi na minha mãe. Então, o que você faz? Olha para sua mãe sem julgamentos, entendendo que ela tem a história dela, que dentro da história dela, ela não atraiu o seu pai, ou quem quer que seja esse outro homem, pelo acaso. Ela também, muitas das vezes, está trazendo um padrão de repetição, um padrão de dor. Então, será que o pai dela já não era esse homem? E aí ela escolhe o seu pai exatamente para ser parecido com o próprio pai? Será que ela também não julgava a mãe dela? E aí ela foi e encontrou um homem por conta desse julgamento? Então, tirar a sua mãe desse lugar de julgamento, ou tirar esse lugar da sua mãe de dó. Coitada da minha mãe. Coitada. Que também é um julgamento. E entendendo que ela, como adulta,
é responsável pelas escolhas dela. E que como adulta também ela pode fazer diferente se ela quiser. E que o melhor que você faz é deixar ela com a dor dela e fazer diferente com a sua vida, que é só isso que você pode fazer. Tomar para si a sua vida. Mãe, sinto muito pelas suas escolhas, mas eu vou ser feliz. Deixa eu ler aqui. Olha só como são as coisas. Eu estou nesse processo de permissão e há algum tempo descobri que preciso aceitar e ser o ponto de mudança e de parar. É isso mesmo, Gê. É isso mesmo, né? Concordar, que é o que a gente pode fazer. Eu falo isso sempre. Não dá pra gente voltar no passado, né? Não dá pra gente mudar o que já foi. A única coisa que a gente tem é o agora, é o presente. E a maior honra, né, que a gente dá para nossa família, para os nossos ancestrais, é ser mais feliz do que eles foram. Porque com certeza eles estão vibrando para isso. Eles estão dando a força para você ir lá e fazer diferente. A gente precisa se encontrar, né? Depois me manda mensagem no meu WhatsApp pra gente marcar alguma coisa. E aí a gente conversa mais. A Giana a gente trabalhou juntas e, enfim, faz tempo que a gente não se vê, né? Apesar da gente morar pertinho. Mas depois a gente combina alguma coisa. Que bom que você tá aqui, viu? Fico feliz. Vou guardar você, viu? Pra gente combinar. Existe um jeito simples de perceber no dia a dia se eu estou olhando mais para o passado do que para o presente? Tá, deixa eu responder aqui, depois eu respondo essa. Porque eu tenho medo que suba aqui e eu perca. Como funciona a repetição de padrão? Porque uma pessoa repete, por exemplo, 2 irmãos, um repete e o outro não. Bert Hellinger dizia que é a alma que escolhe isso. E entenda que quando a gente repete um padrão, é a alma que está mais disponível para mudar, para transformar, né? Para fazer diferente. Então, quando a pessoa... Imagina assim, ó. Se fosse trazendo agora para a vida atual. Imagina que existe uma nuvem, sabe? Igual a nuvem lá da memória. Existe uma nuvem com um monte de coisa que tá mal resolvida ali no sistema. Tudo que a gente repete é que aquilo não foi resolvido. Então, por exemplo, vou trazer para esse lado aí do relacionamento. Então, vamos supor que a minha avó, ela teve um relacionamento muito difícil ali com o meu avô. Então, como eu já tinha trazido para vocês, naquela época, né, as pessoas, a maioria delas estava só ali no modo sobrevivência, né, era um monte de filho, era uma vida mais complicada. Então, assim, a minha avó ali teve um relacionamento com o meu avô e aquele relacionamento foi muito difícil, tinha muitas brigas, enfim, não sei, tinha traições. E aí a minha avó carregava aquela dor. Ela não, ao longo da vida dela, ela não conseguiu elaborar, trabalhar essa dor. E aí o que eu trago pra vocês? A gente repete isso, a gente traz, né? Quem traz, repete o que tá mal resolvido no sistema, o que tá excluído, o que não foi visto, a dor que não foi chorada. É isso que a gente traz. Então como eu falei, existe uma nuvem com tudo que tá lá mal resolvido, desde, né, enfim, né, que foi repetido, que não foi visto. Quando eu entro nessa nuvem, que é o sistema, eu tomo algo desse sistema pra mim. Então, tem algo aqui que precisa saber. Eu tomo. Deixa comigo agora que eu vou tentar resolver isso aqui. Então, não tem assim, né? Não dá pra dizer, olha, você trouxe isso por conta de tal coisa, você trouxe isso por causa de tal coisa. Não tem. É a alma que está aberta, a alma que está disposta, a alma que está disponível para tomar para si aquilo, para que isso seja visto. Porque, no fim, o que é?
Qual que é o desejo? De ser visto. Eu vejo isso, eu dou lugar para isso. E aí isso não precisa mais repetir. Quando alguém elabora essa dor, quando alguém elabora e faz diferente, isso é curado. Por isso que a gente fala, né? Que aí quem vem depois tem um destino mais leve. Porque eu resolvi. Agora, se eu não resolver, a outra geração, alguém vai chegar ali nessa geração e vai falar: me dá, ainda não tá resolvido? Dá aqui pra mim que eu vou tentar resolver. Então é assim, e não leve muito assim, né? Eu sei que às vezes parece que, ai, nossa, tem pessoas que têm um destino tão leve, né? E o outro tem um destino mais pesado. Entenda que quem traz tem muito amor, é muito amor quando você fala: dá aqui pra mim que eu consigo lidar com isso, eu consigo lidar com esse destino, eu vou olhar pra isso. Então, se você traz algo, é porque você é capaz. Eu, por exemplo, né? Como eu falei, eu sempre tive, ao longo da minha vida, muitas vezes eu tive muitas questões de relacionamento, né? Com relacionamento amoroso. A minha irmã foi lá, teve um namorado, casou, e, enfim, e fluiu a vida dela em relação a isso. Só que talvez se eu tivesse a vida dela, será que eu tava aqui hoje? Será que eu trabalharia com isso? Será que eu serviria a vida da forma que eu sirvo hoje? Então, ao invés de falar, nossa, essa pessoa tem um destino tão mais leve, né? No meu olhar, eu poderia dizer isso. Mas olha o que todo esse destino permitiu na minha vida. Entende? Então, tente olhar dessa forma. Respondi, Aline. Me diz se fez sentido. E aí, eu vou responder outra pergunta. Bom, vou lendo aqui, aí esperando se fez sentido a resposta. Esse negócio me irrita às vezes, porque demora muito, tem um delay, né? Então aí fica às vezes um silêncio, que aí eu fico esperando aqui, e aí às vezes eu leio aqui, aí aparece ali, enfim. Existe um jeito simples, tá? De nada, Aline. Existe um jeito simples de perceber no dia a dia se eu estou olhando mais para o passado do que para o presente? Se eu estou olhando mais... Sua vida tá fluindo? Esse é o jeito mais simples. Se a minha vida tá travada, se nada anda... Quando a nossa vida tá fluindo, a gente percebe. Não quer dizer que não tem problema, não quer dizer que não tem os desafios, mas você sente uma leveza, sabe? A vida vai fluindo, vai acontecendo, você vai resolvendo, enfim, e você sente que você tá caminhando. Esse é um sinal de que você está no presente, olhando para o futuro. Quando eu estou olhando ainda para o passado, é pesado, não flui, não tem dinheiro, nada dá certo, o relacionamento não dá certo. Sabe quando parece que você tem que fazer uma força gigante? Você tá exausta, tudo tenho que me esforçar muito, é tudo pesado, as coisas não fluem, enfim, esse é um sinal que você ainda tá olhando para trás. Porque se aqui na frente tem um monte de coisa boa para você, do presente para o futuro, tem um monte de coisa aqui e eu tô olhando para trás, eu não tô vendo tudo que tá aqui. Então, eu não vou, como é que eu vou? É pesado, porque eu ainda acho que a minha mãe me deve, meu pai me deve, as pessoas são erradas, eu sou uma vítima do mundo. Então, o jeito mais simples de perceber tá leve. Bert dizia isso, né? No centro sentimos leveza. O que é a leveza? A minha vida flui. E mais uma vez, não quer dizer fluir é que é perfeita, é que não tem problema. Tem, porque na vida humana, nessa existência, a gente tem problema, a gente tem desafio. A vida tá viva, a vida tá acontecendo, as coisas, né? E não tem nada de errado nisso. A gente aprende também os desafios, a gente cresce, a gente expande, mas flui. E você sente que flui. Você sente uma leveza dentro de você, que inclusive te dá força para lidar com os desafios. Obrigada, viu, Aline? Gente, vocês têm alguma dúvida? Que se não tiver, a gente vai começar a nossa meditação.
para liberar o passado. Ó, então só algumas orientações para vocês, né? Algumas. Para quem tá chegando aqui a primeira vez, agora a gente vai fazer uma meditação. Eu sei que é cedo, né? 9h30. Não tem problema se você estiver deitadinho ainda na sua cama, você pode fazer aí onde você tá, tranquila. Você pode repetir essa meditação quantas vezes você quiser. Você pode colocar essa meditação à noite, antes de você dormir, mesmo que você cochile. Essa meditação, ela chama Liberando o Passado e Abrindo Espaço para o Amor. Esse amor pode ser um amor que você queira, né? Seja um relacionamento. Pode ser um amor que já está aí na sua vida, porque a gente sempre pode olhar para essa pessoa de uma nova forma. Então, já sou casada, eu namoro, enfim. É para você olhar para o amor de uma nova forma, mesmo que esse seja um amor que você já tem aí na sua vida. E terceira orientação lá nos stories tem um teste para vocês, que essa meditação que a gente vai fazer foi baseada no teste que eu coloquei lá ontem. Então depois, quando terminar a live, vai lá, responda esse teste, né? Observe, olha, eu percebi que eu tô ainda nesse lugar, percebi que eu tô nesse outro lugar. Então faça para você saber. E peço também, por gentileza, que mesmo que você faça o teste mentalmente, clique lá na resposta, porque tudo que eu trago aqui, né, todo o conteúdo que eu trago é baseado na resposta de vocês. Não tem como eu saber o que vocês estão passando se vocês não me falam. Então, escreva lá, responda, tira as dúvidas, fale as coisas que vocês estão sentindo, porque a nossa forma de troca é essa, né? Então, me ajuda muito também quando vocês respondem lá, tá? Além de que, eu não sei o que tá acontecendo com os stories nos últimos dias, que a entrega tá bem, eu não sei, né? Às vezes muda o algoritmo, então a entrega ela cai um pouco. E quando vocês interagem lá, seja respondendo enquete, seja curtindo, isso faz com que cheguem em mais pessoas, então também ajuda aqui no meu conteúdo. Então, se vocês puderem fazer isso também, vai ser ótimo. Vamos lá, então fiquem confortáveis, eu vou colocar a musiquinha para vocês e a gente vai começar. Eu tenho uma música aqui que eu coloco que não dá depois, quando eu coloco no YouTube, ele não dá, porque às vezes dá direitos autorais aqui. Mas eu tenho uma aqui. Vamos lá, gente. Então, vão fechando os seus olhos. Respirando fundo. Deixando o ar entrar e sair suavemente. Sinta o seu corpo relaxando. Os ombros, o peito, o coração. E nesse momento, nada precisa ser feito. Você só precisa estar aqui e agora. E imagine agora, atrás de você, uma longa fila de homens. Seu pai, seus avós,
seus bisavós, e tantos outros homens que vieram antes. Alguns desses homens você conhece, outros você nunca viu, mas todos eles fazem parte da sua história. Perceba essa força, como se cada um deles estivesse te olhando agora, reconhecendo que você é a continuação da vida que passou por eles. Talvez alguns desses homens tenham trazido dor, ausência, traições, silêncios. E respirando profundamente, diga: eu vejo o que aconteceu. Eu reconheço suas dores, suas escolhas. Mas hoje eu escolho viver diferente. E sinta como essas palavras aliviam o peso dos seus ombros. E olhando para essa fila, diga: meus queridos ancestrais, eu honro o destino de cada um de vocês. O que foi pertence a vocês. E eu sigo agora livre para viver o meu próprio caminho. Respire. E sinta esse peso sendo liberado. O passado ficando no passado. E o presente se abrindo diante de você. E agora volte a olhar para frente. Imagine um caminho iluminado se abrindo.
E no centro, visualize o amor do jeito que você quer viver esse amor. Seja com a pessoa que você está nesse momento, seja a pessoa que você quer para sua vida. Um amor leve, um amor seguro, um amor verdadeiro. Não mais aquele amor que repete o que foi, mas uma forma de amar nova. E olhando para esse amor, coloque a sua mão no seu coração e repita: eu libero o passado. Eu abro espaço para o amor. Eu escolho confiar no que chega. E sinta como é que é falar isso. A leveza. Vai respirando fundo, sentindo o seu corpo, no aqui e agora. E quando estiver pronta, abra os seus olhos, trazendo para cá essa sensação de tudo que você viveu durante essa meditação. A paz de deixar o passado. E o desejo de olhar para o amor de uma nova forma, incluindo tudo que foi e tudo o que é. Respira. E se você quiser, escreve aqui pra mim como é que foi fazer essa meditação, o que você sentiu. Compartilha aqui comigo. Muito bom, bem leve. Obrigada, Gê, por compartilhar. Vou tirar aqui. Que bom, que bom. Eu vou
Foi leve. Que bom, Aline. Obrigada por compartilhar. Que bom que fez sentido aí, né? Eu trouxe bem o masculino porque por mais, né, que às vezes a gente fale dos padrões da mãe, né? É porque vocês entendem que vem por conta do pai ou por conta do masculino. Então, alguém que feriu sua mãe, alguém que causou dor no feminino. Então, a gente olhou para esse masculino para dar lugar, né? O masculino são os mais excluídos do nosso sistema, são os homens, né? É o masculino. Então, dar lugar para esse masculino faz com que você veja esse masculino, que é o mundo, né? Esse masculino que tá fora, com mais leveza. Então, por isso que a gente trabalhou com o masculino hoje. Porque aí você pode me dizer, mas Camila, eu acho que eu tô trazendo um padrão da minha mãe. Mas esse padrão da sua mãe não se relaciona ao masculino? Então, a gente olhou para ir lá na causa, né? Lá na dor, para dar lugar para esses homens. Então, durante o dia de hoje, durante os próximos dias, pare quando você sentir no seu coração, quando isso vier para você, para um pouquinho, agradeça a esses homens. Agradeça porque diante da dor, né? Diante de toda essa história, você tá aqui também por conta de um homem, não só de um, mas de todos aqueles que vieram antes, para todas as vidas, para qualquer vida estar aqui, precisou de um homem e precisou de uma mulher. Então, hoje é dia de dar lugar para esses homens, tá? Último recadinho, eu tô fazendo lá nos meus stories também os 30 dias de gratidão. Então, todos os dias eu tô colocando lá um motivo para você agradecer. Então, também, né, quando a gente agradece, a gratidão é olhar para nossa vida também de uma nova forma. Eu já tenho o hábito, né, de agradecer todos os dias, de fazer uma listinha lá de coisas para agradecer durante o dia. Enfim, normalmente eu faço de manhã e faço à noite, quando eu acordo, quando eu vou dormir. Eu coloco lá, faço 10 motivos para eu agradecer pelas coisas que aconteceram naquele dia, porque quando a gente entende que tudo que eu agradeço, tudo que eu vivo, todas as coisas boas, só foi possível porque antes eu estou viva, antes alguém me deu vida, a gente passa a olhar para nossa história de uma nova forma. Então, eu fiz, né, esse compromisso, porque estou fazendo junto com vocês, então, os 30 dias de gratidão. Então, vai lá também nos stories, tire um tempinho para agradecer, que a gente tá fazendo lá todos os dias. Hoje eu ainda não coloquei, vou colocar daqui a pouquinho. Então, acompanhe lá também os motivos de gratidão. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, a caixinha também lá tá aberta. Então, se você achou, ai Camila, tô assistindo depois, tô assistindo gravada, hoje até o fim da tarde, mais ou menos, a caixinha tá disponível lá. Então, deixa a sua pergunta e a gente vai conversando, tá bom? Bom sábado pra vocês. Aproveitem bastante e a gente vai se falando. Beijo e até. Ai, bati meu pé.